Muito boa tarde. Estamos fazendo mais um Pod Mais para vocês todos estarem curtindo esse podcast da palavra de Deus, né? Como vocês sabem, o Pod Mais é um podcast que eu estou começando a iniciar. Episódio 4, né? Um episódio 4 do podcast que vai estar no ar amanhã, tá bom? Quem não me segue nas redes sociais, tá aí o meu canal do YouTube, Podcast Pod Mais. Bom, vamos começar a nossa palavra, o nosso texto bíblico, né? Nosso texto bíblico tá aí no ar já. O texto bíblico que eu quero ler está em Salmos, capítulo 30, versículo do 1 ao 4. O áudio tá bom, né? Eu vou aumentar só um pouco o microfone meu aqui. Um pouquinho. Deixa eu ajustar aqui. Opa. Não tô conseguindo ajustar. Vou aumentar um pouco o microfone meu, tá bom? Não vou precisar pegar a Bíblia aqui. Enquanto vocês procuram Salmos, capítulo 30, versículo do 1 ao 4, eu vou estar lendo aqui. Peraí. Vou estar lendo aqui, tá bom, pessoal? Exaltar-te, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizesse com meus inimigos se alastrasse sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me seraste. Senhor, fizeste subir a minha alma, sepultura, conversasse-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai memória a sua santidade. Até o versículo 4, tá? Em Salmos. Se quiser deixar a Bíblia aberta, pode deixar, tá? Que eu vou estar falando um pouco dele. Do versículo aqui. Eu vou tirar daqui da tela para mim poder falar mais fácil. Qualquer coisa, se estiverem dúvida, manda no chat aí para mim a dúvida que vocês têm sobre o texto bíblico, tá? Primeira coisa que vocês têm que entender no capítulo 1, ah, opa, a tela abriu aqui. Queria que a tela abrisse. Pronto. No capítulo 1, deixa eu fazer aqui, minimizar aqui. Agora acho que saiu. Pronto. No capítulo 1, a barra tava aparecendo, eu não tava conseguindo ver o time do quantos minutos já foram aqui. No capítulo 1, que vocês têm que entender? Vocês têm que exaltar ao Senhor. Por quê? Você tem que agradecer ao Senhor, porque Ele é santo, digno da sua glória, digno de ser exaltado, digno de toda honra. Por quê? Porque
Os inimigos não gostam que você exalte ao Senhor. Por quê? Eles são contra. Eles não gostam. Tem pessoas que não gostam de ir na igreja. Mas as pessoas que estão dentro da igreja têm que tem que exaltar ao Senhor. Deus, ele sabe da sua promessa, da sua palavra. Se você não é convertido, né, em nenhuma igreja, se converta, vai em alguma igreja, conhece a Deus, ah, conhece a Deus, pede perdão a Deus se você não conhece nenhuma igreja. Vai à igreja, conhece a palavra de Deus, porque a verdadeira palavra de Deus traz poder, Espírito Santo para você. No texto 2 diz assim: Senhor meu Deus, clamai a ti, e tu me saraste. Quer dizer no versículo 2, você tem que clamar a ti, ter perseverança a Deus. Tudo que você tem que clamar é clamar a ti. No versículo 3, presta atenção. Você tem que subir a sua alma no, no sepultar, sepultar, desculpa. Você tem que subir sua alma, sepultará ao abismo. Então, Deus mostra o caminho que você tem que seguir a Deus. Por quê? Porque você tem que estar perante a Deus. Não desviar do caminho de Deus. Olha no versículo 4. Cantai ao Senhor, porque vós que sois santo, celebrarei a memória da sua santidade. Você tem que cantar a Deus. Tudo isso você tem que ser grato a Deus. Tudo isso você tem que perseverar a Deus. Tudo isso você tem que ser grato, porque Deus sabe das suas promessas. Deus sabe do seu conhecimento. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe. Esse podcast que eu estou fazendo agora, o episódio 4, que vai estar no ar amanhã, Deus sabe o que você pretende fazer. Deus sabe da sua palavra que você está profetizando. Deus sabe do amor que você tem por Deus, porque Deus é a nossa salvação. Deus conhece o teu coração. Se você não vai em nenhuma igreja, começa a ir na igreja, porque Deus vai te salvar do pecado, do mundo.
Entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, não adianta você estar por fora. Esse podcast que eu tô fazendo é por amor a Deus. Deus, ele sabe do seu propósito. Deus, ele nos amou. Deus, ele sabe do propósito que você está passando nesse momento. Deus, ele conhece o seu estado, o seu espírito de vida. Se você não começa a ir na igreja, Deus não vai gostar que você desvie do caminho dele. Por quê? Porque Deus é a nossa salvação e quer você no caminho dele. E nesse texto que eu acabei de ler, texto do texto bíblico, Salmos, capítulo 30, versículo do 1 ao 4, fala: você tem que clamar ao Senhor, ah, você tem que cantar ao Senhor, no versículo 4 também fala isso, e você tem que ser contra os seus inimigos. Por quê? Porque Deus fala desse próprio versículo que está aí na tela, que está projetado, que Deus, ele é maravilhoso. Deus faz maravilhas para nós. Ele conhece o seu íntimo, conhece as dificuldades que você está passando, conhece o seu estado do espírito. Então, a mesma coisa, se você não começar a ir na igreja, você não vai conhecer a palavra de Deus. Você não vai conhecer como está Deus. Então, comece a ir na igreja. Por quê? Porque Deus nos ama. Deus gosta da gente. Do mesmo jeito que você não vai na igreja, a igreja conhece você. Entendeu? Então, no Salmos que eu acabei de ler, você tem que ser grato a Deus. Esses Salmos, ele é muito legal. Por quê? Porque ele fala a verdade para você, fala encorajamento para você e não deixa você passar sozinho, sem ninguém, sem conhecer a palavra de Deus, o poder de Deus. Então, comece a primeira coisa. Vou dar 5 dicas para vocês. Ir na igreja, conhecer a palavra de Deus, ler a Bíblia, orar, jejuar a Deus e clamar. E sempre estar presente com Deus. Por quê? Ele conhece o seu íntimo, conhece as dificuldades suas, conhece o que você está passando. Nesse momento, tudo o que você pensa em fazer, o que você está querendo fazer, ou está querendo desagradar as coisas, ou está querendo fugir das coisas, ou desviar do caminho de Deus,
Deus olha por você, olha pelo seu estado. Ele sempre está com você o tempo todo. Ele sempre está presente do seu lado. Caminha contigo. Sabe a sua resposta. Sabe o seu sofrimento. Deus, ele te conhece. Deus, ele sabe o que você está passando no seu caminhar. Deus, ele conhece você. Deus sabe que você pode estar enfrentando batalhas na tua vida, na tua família. Na tua vida, na tua família. Então, Deus, ele caminha contigo o tempo todo. Esse podcast que eu faço aqui, eu vou trazer pastores para conversar sobre Deus. Não vou trazer, vou trazer músicos também para conversar. Esse podcast que eu estou fazendo aqui, eu vou trazer pessoas que conhecem a palavra de Deus para falar um pouco de Deus. Então, você também vai ser encorajado para não desanimar na presença de Deus. Porque Deus, ele sabe do seu íntimo. Então, nunca perca a esperança, porque Deus sabe de você, sabe do seu passado, sabe da sua história, sabe de tudo. Ele sabe da gente. Ele sabe do seu íntimo. Ele te conhece. Então, não adianta fugir de Deus. Se você não conhece a Deus ainda, pede perdão a Deus. Vá à igreja. Comece a frequentar uma das igrejas. Comece a frequentar qualquer igreja da sua cidade ou do seu bairro. Você tem que ser fervor a Deus, ter palavra de Deus, começar a orar, a jejuar, fazer um monte de coisa que Deus agrade você. Não deixar que o inimigo se enfureça com você. Em Salmos, capítulo 30, do versículo 1 ao 4, fala sobre isso. Fala sobre a palavra que eu estou acabando de falar agora. Você tem que clamar ao Senhor. Você tem que ir subir ao abismo, sepultura. Você tem que cantar ao Senhor. É isso que você tem fé, esperança. Porque os inimigos não gostam que você vá na igreja. Mas Deus está sempre com você. Sempre contigo. Sempre batalhando. Sempre dizendo coisa boa. Sempre falando com você. Então,
Não perca a esperança. Não perca o poder de Deus. Não perca a sabedoria de Deus. Por quê? Porque Deus nos ama. Deus conhece o seu íntimo. Deus sabe da sua direção. Deus, ele pode trazer palavras boas para você. Não só palavras para confortar o teu coração, o teu dia, a tua alma. Então, confia nele, que nele ele traz esperança, poder de Deus. Deus, ele sabe o que você está passando. Deus conhece o seu íntimo. Deus conhece a sua capacidade, o teu poder. Então, Deus, ele te conhece. Deus, ele sabe o que você está passando. Não desista dos seus sonhos. Não desista de você. Não desista dos seus sonhos. Por quê? O inimigo não vai gostar que você vá na igreja. Porque Deus, ele nos amou. Deus gosta da gente. Deus sabe do seu sonho. É isso, tá? Essa palavra que eu quero deixar para vocês. E é isso. Essa palavra é profética. Não desista dos seus sonhos. Sempre caminhe na direção de Deus. Esse Pode Mais podcast que eu estou fazendo, episódio 4, ele vai trazer a reflexão para você confiar em Deus. Confiar no poder da oração. Confiar em você. Confiar na tua direção. Segue o caminho de Deus. Vá na direção dele. Porque ele te conhece. Ele sabe as lutas que você está passando. Ele te conhece. Então, não desista dele. Em Salmos, que eu acabei de falar, fala o texto que eu estou explicando para vocês. Eu falo de tudo, de amor, de Deus. O que Deus não agrada daquelas pessoas que não vão na igreja. Então, você tem que
confiar no poder da oração, no poder de Deus. Deus, ele sabe o que você passa. Ele sabe de você. Ele sabe do seu conhecimento. Ele sabe de tudo que você está passando. Sabe da sua dificuldade. Sabe da sua oração. Então, confia que a resposta vem nele. Tudo você tem que confiar. Tudo você tem que determinar a Deus. Tudo isso você tem que saber o propósito. É isso. Muito obrigado e me segue no canal do YouTube. Segue lá. Podcast Pode Mais. Obrigado a todos e até segunda-feira à noite com mais uma gravação. No episódio 5. Tchau, pessoal.